E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki Garden Illumination. A gente vai focar bastante nele, vou trazer muito vídeo dele porque tem bastante coisa que já saiu e eu não estava trazendo. E como vocês estão vendo aí, esta é a capa do capítulo 32, que vai continuar essa saga mostrando mais informações e mais bastidores desse universo, desse submundo de Baki, né? Porque a gente sabe que existem os lutadores da Arena Gorakuren, mas existe coisa muito mais pesada do que se imagina, onde a morte é permitida. Mas vamos ao que interessa e vamos focar aqui na história que pretende ser bem legal, bem eletrizante. Já que agora parece que a gente vai para outros momentos do passado de Shibukawa. E o que a gente tem de cara é indo para o dojo de Shibukawa, pelo que dá a entender, e a gente vê ele conversando com alguém, né, falando sobre o que ele sabe sobre um passado e sobre algumas pessoas específicas. É onde até mesmo ele, como sempre, está sorrindo, está tranquilo e vai ali tomando seu chá enquanto conversa com alguém, como se fosse entrevistado. E aí que a gente vai no passado, onde dá a entender que é muitos anos atrás, ele está bem mais jovem, e enquanto ele está andando pelas ruas que é dominada pelo clã Hanayama, a gente vê que em certa área onde tem uma praça ali, meio que um parque, tá rolando uma agitação, tem várias pessoas empolgadas, até mesmo parecendo com lutadores, e aí ele vê e acha aquilo ali bem legal para se curtir naquele momento. Ele se aproxima rapidamente e o que ele vê é um homem, né, com luvas de boxe, né, tentando acertar outro, onde esse outro é muito rápido, se esquiva rapidamente, é insano pra caramba, e ao mesmo tempo a gente vê que o outro vai ficando louco de tanto que tenta acertar e não consegue. No meio disso tudo também tem ali um garotinho que tá ali cronometrando tudo que acontece, né? O tempo que ele passa ali para poder tentar acertar esse cara, mas ninguém consegue. Onde até mesmo ele levanta, né, a plaquinha ali dizendo que é 1000 ienes por minuto para quem quiser aguentar contra o Lee, contra este cara. E assim temos, né, alguns outros se aproximando, inclusive chega um bem fortão, né, dizendo que vai tentar, vai com tudo contra ele, mas ainda assim ele vai se dando bem, ele consegue ler muito bem os golpes e nada o acerta. Depois chega outro que pede duas ali, né, para tentar os dois ao mesmo tempo, e assim acontece, onde a gente vê que literalmente os caras caem sozinhos, o cara se esquiva muito bem. Depois de tudo isso acontecido, as pessoas olhando ao redor ali, como é que tá a situação, outros até mesmo sorriem, as mulheres acham engraçado tudo que tá rolando, e aí o garoto fica sorrindo e brincando com a situação, o que pode ser o filho dele adotivo ou não, não faz muito interesse aqui a gente saber isso. O fato é que a gente vê que o Shibukawa acena, né, chegando próximo ali aos demais para falar com eles, e assim, quando isso acontece, todo mundo já olha meio que interessado e achando muito estranho aquele senhorzinho tá ali. E enquanto isso rola, várias pessoas vão gritando e o Pirralha logo começa a perguntar se ele quer participar de tal coisa, e até mesmo oferece as luvas para ele. Mas o Shibukawa não aceita, o que ele faz é jogar as luvas no oponente, assim tirando sua atenção, e parte para cima para atacá-lo. E quando isso vai acontecer, quando ele vai dar um golpe, ele já parte com outro golpe, agora tentando pegar o oponente. A gente sabe muito bem que o estilo de Shibukawa é esse, mas aí que se engana, porque o que ele faz é pegar uma das pessoas que está ali ao redor para usar para atacar o oponente, e assim joga o homem, onde vai com tudo e o homem cai perto, mas ainda assim não acerta o oponente. E o que Shibukawa faz é pegar vários outros homens para lançar no coitado do homem, e assim vai fazendo, parece que ele está jogando ali bombas de canhão no oponente, e isso vai deixando o cara bem assustado, né, onde a gente vê que de fato o Shibukawa tá dando trabalho para ele se esquivar. E aí, com essa fumaceira toda dos corpos caindo ali no chão, o Shibukawa se esgueira por detrás dele para pegá-lo, e rapidamente o homem tenta acertá-lo em vez de esquivar, onde Shibukawa vai por baixo dele e assim começa a atacá-lo, e quando vai fazer isso, vai por baixo e de repente vemos que o cara conseguiu mais uma vez esquivar. O tempo acaba e assim os demais começam a reclamar, né, que eles usaram os caras ali e tal, mas
ainda assim o cara admite a derrota. Ele fala que nesse meio tempo ele ficou com tanto medo, com tanta tensão, que ele acabou acertando. Ele queria acertar o Shibukawa e não se esquivar. Ele estava ali tenso pra caramba. E enquanto isso, o Shibukawa, que tá nervoso pra caramba, com os caras enchendo o saco, derruba mais uma vez um dos caras ali. Os demais acham aquilo bem interessante, o próprio Shibukawa fica ali se gabando, né? O Shibukawa era mais novo, então ele tinha condições de tirar onda com todo mundo. E ele vai embora, onde voltamos para o momento atual, onde ele começa a falar, né, sobre esse cara que ele conheceu há muitos anos atrás, se não me engano é 20 anos atrás, é muito tempo mesmo. E acaba que o Shibukawa meio que vira amigo dele e dá até algumas dicas sobre velocidade, onde a gente vê, né, sobre o corpo humano, como tudo funciona. O cara vai entendendo aquilo ali, achando até interessante sobre tudo, fala sobre o beisebol, que isso pode ser utilizado, e até mesmo, né, se diz que em certos momentos, quando o cara jogava bola, ele usava para treinar e conseguia ali acertar a bola com o soco, de tão rápido que era esse Lee. Depois de um tempo a gente vê que eles vão conversando, né, essa amizade vai se aumentando, vai se falando um pouco da história do Lee, ele dizendo que trabalha ali na cozinha, fazendo algumas comidas, mas a coisa tá complicada, porque ele tem um garoto para ajudar, para cuidar, e o dinheiro não tá fácil, ele tá cheio de dívidas, as coisas estão apertadas demais. E assim ele acabou, né, indo para esse tipo de vida, né, tentar sobreviver a vários riscos, né, como os ataques que ele estava sofrendo agora, e até mesmo contra balas, né, contra armas, onde até mesmo ele com a frigideira começa a se defender de tiros, né. E isso vai ficando cada vez mais arriscado, até que em certo ponto começa a aparecer umas pessoas muito piores, uns gangsters, oferecendo várias quantias de dinheiro. E no final de toda essa trajetória, o que acontece é que este cara começa a apresentar ele a várias pessoas, começa a usar ele por conta das suas dívidas, né? Começa a controlar a vida dele, outros vão ficando furiosos, e no final o que a gente tem é que ele começa ali a ser levado para um mundo muito obscuro, onde até ele liga para Shibukawa para dizer que ele vai lutar com um oponente que, se ele vencer, vão quitar todas as dívidas que ele tem, porque o prêmio seria absurdo. O Shibukawa escuta isso, fica até mesmo tentando entender o que tá rolando, como é que isso seria, e isso parece ser uma vantagem bem interessante, mas o que ele não esperava era ouvir o nome Ryuko Yanagi. Aquilo faz o Shibukawa tremer na base mesmo, onde no final das contas a gente vê a entrevista lá, ele falando sobre tudo isso, que foi nesse momento que ele viu que as coisas iam ficar feias pro Lee. E aqui a gente acaba toda essa reflexão, essa história, essa entrevista aí que o Shibukawa tá dando, explicando todo esse passado do Lee e qual a conexão dele com esse garoto e o futuro, onde a gente pretende ver mais coisas sobre Ryuko Yanagi. O quão aterrorizante foi a sua estadia antes de chegar a bater de frente com o Baki. Enfim, ficamos por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!